Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Eclesiástico, parte 1, a sabedoria na vida, dos capítulos 1 ao 42, no versículo 14. Continuação do capítulo anterior, a partir do versículo 9 até o capítulo 23, versículo 38. Procedimento do pecador e do sábio. Quem constrói a sua casa à custa de outrem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas. Seu fim será a fogueira. O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas, mas ele conduz à região dos mortos, às trevas e aos suplícios. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela. A sabedoria e o bom senso são a consumação do temor a Deus. Jamais tornar-se-á hábil aquele que não é sábio no bem, pois há uma sabedoria que produz muito mal. E o bom senso não está onde está a amargura. A ciência do sábio espalha-se como a água que transborda, e o conselho que ele dá permanece como fonte de vida. O coração do insensato é como um cântaro lascado, nada retém da sabedoria. Qualquer palavra sábia que ouça o homem sensato, ele a louvará e dela se aproveitará. Que a ouça um voluptuoso e ela lhe desagradará, e ele a arremessará para trás de si. A conversa do insensato é como um fardo para carregar, mas o encanto se acha nos lábios do homem sensato. A conversão do homem prudente é procurada na sociedade. Todos relembrarão suas palavras em seus corações. A sabedoria é para o insensato como uma casa arruinada. A ciência do insensato é feita de palavras incoerentes. A instrução é para o insensato como peias nos pés e como algemas nas mãos. O insensato eleva a voz quando ri, mas o homem sábio sorri discretamente. Para o homem prudente, a ciência é um ornato de ouro, uma pulseira que traz no braço direito. O insensato põe facilmente os pés na casa do vizinho, mas aquele que tem educação hesita em visitar um poderoso. O insensato olha dentro de uma casa pela janela. O homem bem educado permanece fora. É sinal de loucura escutar a uma porta. O homem prudente indigna-se com tal grosseria. Os lábios dos imprudentes só proferem tolices, mas as palavras do sábio têm peso na balança. O coração dos insensatos está na boca, a boca dos sábios está no coração. Quando o ímpio amaldiçoa o adversário, amaldiçoa-se a si mesmo. O delator macula-se a si próprio e é odiado por todos. O que mora com ele será odioso, mas o homem sensato que se cala será honrado. Preguiça e falta de educação. Ao preguiçoso é atirado esterco, só se fala dele com desprezo. O preguiçoso é apedrejado com excremento, quem o tocar sacudirá a mão. O filho mal educado é a vergonha de um pai. A filha semelhante não gozará de nenhuma consideração. Uma jovem prudente é uma herança para o marido, mas a filha desavergonhada
causa mágoa ao seu pai. A mulher atrevida cobre de vergonha o pai e o marido. É igual aos celerados, ambos a desprezam. Uma palavra inoportuna é música em dia de luto. A sabedoria, porém, emprega com oportunidade o chicote e a instrução. Triste sorte do insensato. Instruir um insensato é tornar a ajustar um vaso quebrado. Falar a quem não o ouve é como despertar alguém de um sono profundo. Falar da sabedoria com um insensato é conversar com alguém que está adormecendo. No fim da conversa, ele dirá: "Que é?" Chora sobre o morto porque ele perdeu a luz. Chora sobre um tolo porque ele é falho de juízo. Chora menos sobre o morto porque ele achou o repouso. A vida criminosa do mal, porém, é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias, mas por insensato e um ímpio dura toda a sua vida. Não fales muito com o estulto, não convivas com o insensato. Acautela-te contra ele para não seres incomodado, e não te mancharás com o contrário de teu pecado. Afasta-te dele, encontrarás repouso e a sua loucura não te causará mágoa. O que há de mais pesado que o chumbo? E que outro nome dar-lhe a não ser o de insensato? É mais fácil carregar areia, sal ou uma barra de ferro do que suportar o imprudente, o tolo e o ímpio. A firmeza. Um encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Como a estaca posta em lugar elevado e a parede sem argamassa não podem resistir à violência do vento, assim um coração tímido de pensamentos tolos não pode resistir ao choque do temor. O coração medroso do insensato jamais tem temor em seus pensamentos, assim também o que não se apoia nos preceitos divinos. Respeito à amizade. Quem machuca um olho dele faz sair lágrimas. Quem magoa um coração, nele excita a sensibilidade. Quem lança uma pedra aos pássaros, fá-los fugir. Assim, quem insulta um amigo rompe a amizade. Ainda que tenhas arrancado a espada contra o teu amigo, não desesperes porque o regresso é possível. Ainda que tenhas dito contra ele palavras desagradáveis, não temas porque a reconciliação é possível, salvo se tratar de injúrias, afrontas, insolências, revelação de um segredo ou golpes à traição. Em todos esses casos, fugirá de ti o teu amigo. Permanece fiel ao teu amigo em sua pobreza, a fim de alegrar-te com ele na sua prosperidade. Permanece-lhe fiel no tempo da aflição, a fim de ter parte com ele em sua herança. O vapor e a fumaça elevam-se na fornalha antes do fogo. Assim, o homicídio e o derramamento de sangue são precedidos de injúrias, ultrajes e ameaças. Não me envergonharei de saudar um amigo, nem me esconderei da sua presença. E, se me acontecer algo mal por isso, eu o suportarei, mas quem o souber dele desconfiará. Oração para ser preservado do pecado. Quem porá uma guarda à minha boca e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que minha língua não me perca? Senhor, meu Pai soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho de meus lábios e não permitais que eles me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote em meus pensamentos e em meu coração a doutrina da sabedoria, para eu não ser poupado nos pecados por ignorância, a fim de que esses erros não apareçam? Para que não aumentem as minhas omissões e não se multipliquem as minhas ignorâncias, e eu não caia diante de meus adversários, e não escarneça de mim o meu inimigo? Senhor, Pai e Deus de minha vida, não me abandoneis às suas sugestões,
Não me deis olhos altivos e preservai-me da cobiça. Afastai de mim a intemperança, que a paixão da volúpia não se apodere de mim, e não me entregueis a uma alma sem pejo e sem pudor. Disciplina da língua. Ouvi, filhos, o conhecimento que eu vos dou. Aquele que o guardar não perecerá pelos lábios, nem cairá em ações criminosas. O pecador é apanhado pela sua leviandade. O orgulhoso e o maledicente nela encontrarão motivos de queda. Que tua boca não se acostume ao juramento, porque isso leva a muitos pecados. Que o nome de Deus não esteja sempre na tua boca e que não mistures nas tuas conversas o nome dos santos, porque nisso não estarias isento de culpa. Por isso, assim como um escravo submetido continuamente à tortura dela trará cicatrizes, assim todo homem que jura pelo nome de Deus não poderá totalmente escapar ao pecado. O homem que jura com frequência será cheio de iniquidade, e o flagelo não deixará sua casa. Se não cumprir o juramento, sua culpa recairá sobre ele, e, se dissimular, pecará duplamente. Se jurar em vão, isso não o justificará. Sua casa será cheia de castigos. Há uma outra palavra que merece a morte, e não deve ser encontrada na herança de Jacó. Tudo isso está longe dos homens piedosos, que não se comprazem em tais crimes. Não acostumes tua boca a uma linguagem grosseira, pois aí sempre haverá pecado. Lembra-te de teu pai e de tua mãe, quando te achares no meio dos poderosos, para não acontecer que Deus se esqueça de ti na presença deles, e que, tornando-te insensato pela tua excessiva familiaridade, tenhas de suportar um insulto, desejes não ter nascido e amaldiçoes o dia de teu nascimento. O homem acostumado a dizer palavras injuriosas jamais se corrigirá disso. Luxúria e adultério. Duas espécies de pessoas multiplicam os pecados e a terceira traz sobre si a cólera e a perdição. A alma que queima como um fogo ardente não se apagará antes de ter devorado alguma coisa. O homem que abusa de seu próprio corpo não terá sossego enquanto não acender uma fogueira. Para o fornicador, todo o alimento é doce, não se cansará de pecar até a morte. O homem que profana seu leito prejudica a si mesmo e diz: quem me vê? As trevas me rodeiam, as paredes me escondem, ninguém me olha, a quem temerei? O Altíssimo não se recordará de meus pecados, e ele não compreende que o olhar de Deus tudo vê, que um semelhante temor humano exclui dele o temor a Deus, e que os olhos dos homens o temem. Ele não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol, que examinam por todos os lados o procedimento dos homens, as profundezas do abismo, e investigam o coração humano até em seus mais íntimos esconderijos. Pois o Senhor Deus conhecia todas as coisas antes de tê-las criado e as vê todas depois que a completou. Este tal será castigado nas praças públicas da cidade, será posto em fuga como o potro da égua e será apanhado onde menos o esperar. Será vexado diante de todos, porque não compreendeu o que é o temor a Deus. Assim também perecerá toda mulher que deixar seu marido e lhe der como herdeiro um filho adulterino. Porque, primeiramente, ela foi desobediente à lei do Altíssimo. Em segundo lugar, pecou contra o seu marido, cometendo assim um adultério, dando-lhe filhos de outro homem. Essa mulher será trazida perante a Assembleia e seus filhos serão vigiados. Seus filhos não pegarão raízes, seus ramos não darão frutos. Ela deixará uma memória maldita e sua desonra jamais se apagará. E todos aqueles que lhe sobreviverem reconhecerão que nada é melhor do que o temor a Deus e nada mais suave que guardar os seus preceitos. É uma grande glória seguir o Senhor, pois é Ele quem dá vida longa.